Boa noite, já estamos ao vivo para mais uma live. O Instagram está informando todo mundo aí para a galera comparecer, para nós batermos um papo e falarmos sobre novela com o nosso convidado de hoje, o autor Alessandro Marson, autor da atual novela das 6 que está sendo reprisada, né, Novo Mundo, e autor da próxima novela, que é a novela Nos Tempos do Imperador. Queria já agradecer a gentileza do Alessandro, que já deve estar aparecendo por aqui, para a gente começar esse bate-papo e fazer um convite para vocês. Amanhã tem live aqui no meu perfil e no perfil Cenas da Teledramaturgia. Eu converso às 19 horas com a jornalista Analice Nicolau, apresentadora do programa Vem Pra Rua, e depois às 21 horas eu vou lá para o perfil do Cenas da Teledramaturgia para conversar com a atriz Clara Castanho. E na quarta-feira, quem bate um papo comigo é a apresentadora Olga Bongiovanni. Hoje o assunto é novela com o nosso super convidado Alessandro Marson. Oi, Renan, Luiz, olha só quanta gente. Deixa eu ver aqui. Gebira, Cláudia, Ju Caliento. Oi, Ju, tudo bem? Jornalista. Davi e o nosso convidado chegou. Ele está aqui com a gente. Deixa eu convidar ele aqui. Vamos lá. Adicionando. Boa noite, Alessandro Marson. Tudo bem? Tudo já, e você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, você? Tô ouvindo muito bem também. Eu queria, de prima, começar a agradecer a sua gentileza e disponibilidade em bater esse papo com a gente, viu? Muito obrigado. Toda vez que a gente se referencia a você, todo mundo comenta o quão generoso e gentil você é. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Ah, Nossa, que bom. queridinha. Olha lá, Valéria Vasconcelos, Denise Gussi. Gente, quem quiser mandar perguntas durante o papo, a gente vai adicionando aí. Eu já estou apaixonado pela decoração de fundo aí. Ninguém menos que Beatriz Segal. E é a Beatriz de Odete Reutemann? Odete, é. Você está protegido pelo Odete Reutemann aí? Olha em tudo que eu faço, não posso dar uma vacilada que Odete me olha. Odete te despreza se você errar, hein? É uma tela do Anderson Ives, muito legal. O trabalho dele é todo feito com colagens de revistas e tal. E ele fez uma série de vilãs de televisão. E eu ganhei essa de presente, a Odete Reutemann. Não é qualquer vilã, né? É a maior vilã da história da teledramaturgia. É. Me fala uma coisa, Alessandro, já que a gente foi surpreendido por esse olhar inesquecível da grande Beatriz Segal, eu queria saber de você. Você é um apaixonado pelas vilãs? Assim, não necessariamente. Eu acho que a novela precisa de personagens que movimentem, né? A história, ou a novela, ou a peça, ou o livro. Então, precisa de personagens que movimentem. Por características do folhetim, os vilões, as vilãs, acabam exercendo muito esse papel, que é um papel que seria de regra do protagonista, né? A origem da palavra protagonista é quem leva a ação, quem conduz a ação. E no melodrama, muitas vezes esse papel cabe aos vilões. Quem faz as coisas, quem faz a história andar é o vilão. Então, eu acho que é até por isso que as pessoas se identificam bastante com os vilões, porque eles que fazem a coisa acontecer. E os protagonistas acabam sendo mais reativos, ou seja, eles reagem aos ataques que os vilões fazem. Algumas novelas tentam mudar isso, mas durante muito tempo
esse protagonismo, na verdade, era dos vilões. Você, vamos falar da atual novela que está sendo reprisada, foi uma novela de grandes vilões homens, né? Você abriu um espaço para esses vilões históricos, né? Para o homem na vilania, quando fala-se muito das grandes vilãs, né? Eu acho, assim, a gente tinha, na verdade, a Domitila de Castro, que acabou virando uma grande vilã histórica e tal, mas pelas próprias características do século XIX, e a gente tinha uma novela, uma história que se passava nos bastidores do poder, o poder constituído era masculino, então era natural que houvesse esse masculino pela época em que a novela acontecia. Mas se a gente nos dias de hoje, né, você vê a grande maioria dos políticos, dos presidentes, governadores, é masculina ainda. O poder, o centro do poder, ainda um domínio masculino muito grande. Então, acho que isso explica um pouco essa predominância masculina de vilões em Novo Mundo, porque era uma novela que falava sobre os bastidores do poder, né? Sim. Olha, eu tenho aqui, você foi colaborador, eu fiz uma pesquisa, por favor, você me corrija se tiver algum erro aqui, tá? Você foi colaborador de O Profeta, Desejo Proibido, Cama de Gato, Araguaia, Cordel Encantado, Avenida Brasil, Flor do Caribe, Joia Rara, A Regra do Jogo. E também participou de programas como Sítio do Pica-Pau Amarelo, Brava Gente, Casos e Acasos, sob nova direção. Certo? Participou de todas essas obras? E Malhação também. E Malhação também. E você transitou antes de... Assim, se a gente pegar o mix de trabalhos do Alemar Son, bater num liquidificador e ver o resultado das suas primeiras novelas que você assume a coautoria, você transitou por novelas históricas, você escreveu realismo fantástico, você teve nos novelões, como você escreveu Avenida Brasil, que foi o último grande sucesso da teledramaturgia. A gente falou de Odete Roitman, mas a Carminha da Adriana Esteves é um marco na teledramaturgia. E aí, você, quando vai escrever a sua primeira obra, traz algo totalmente diferente, porque você traz como plano de fundo a história do Brasil, um apelo histórico muito forte, e continuou isso na novela que vai estrear nos tempos do Imperador. E como que é assim? Você é um multi-autor? Você juntou tudo isso que você absorveu e falou, ainda assim eu quero também levar um embasamento histórico. Afinal de contas, é muito propício o Novo Mundo estar sendo reprisado nesse momento que a gente vive num novo mundo, né? Exatamente. Estamos entrando no novo mundo, né? Ainda desconhecido para quase todo mundo, né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro daqui a um mês, por exemplo. Então, não. A situação está bem diferente de tudo que a gente já viveu. Agora, o fato de fazer uma novela histórica, na verdade, não foi um plano, uma coisa assim, eu quero fazer uma novela histórica. Ela veio a partir de um desejo meu e da Teresa de fazer uma novela de herói. E quando eu digo novela de herói, a gente queria fazer uma novela em que o protagonista tivesse heroísmo, ou seja, o objetivo do protagonista não fosse mais a própria felicidade, mas a questão de coletivo, alguém que quisesse ter algo maior. E a gente tem vários exemplos disso ao longo da história. E a Teresa tinha lido na época um livro da Mari Del Priore que chamava A Carne e o Sangue, que contava a história desse triângulo amoroso, Dom Pedro, Leopoldina e Domitila. A gente estava com essas ideias na cabeça, tal, a gente criou esse herói aventuresco, que era o Joaquim. Se você assistir a novela, você vê que ele participa de tudo, ele resolve tudo, porque ele realmente... Ele é a agulha que costura a história, né? Ele foi lá na questão dos índios, tem envolvimento com a questão dos escravos, ele vai
passando pela história do Brasil naquele período. Passou pelo teatro. Ele que foi lá levar o bilhete da Leopoldina para o Dom Pedro, para o Dom Pedro gritar a independência ou morte. Ele que organizou o dia do fico, enfim. Ele era um personagem que tinha esse objetivo coletivo de construir uma nação, né? De libertar o Brasil de Portugal e fazer com que esse país fosse independente. E depois, no final, ele era irmão bastardo de Dom Pedro, tudo isso. Mas a gente tinha... Então, primeiro veio esse desejo de fazer uma novela sobre herói. E depois veio a novela histórica. E a gente reparando, né? Tá tendo uma tendência, há algum tempo já, de um revisionismo histórico pela arte. Você pega Bastardos Inglórios, por exemplo, do... Sim, sim. Esse outro filme dele... Era uma vez em Hollywood. Sim. Do Hollywood, o que eles fazem? Eles pegam fatos históricos e dão finais diferentes para eles. Sim. Inventam uma história baseada em fatos reais. A gente não chegou nisso em Novo Mundo e nem vai fazer isso nos tempos do Imperador. A gente não vai mudar a história. Pode ser que numa outra a gente se aventure por aí. Mas essa visão da história é uma tendência das artes, assim, de uma maneira geral. Tem um coletivo pensando nisso e, de alguma forma, isso pegou a gente. Assim. E é muito legal a gente ver isso passando no horário das 18 horas, porque até então a gente visitava esse tipo de obra através, por exemplo, das minisséries, talvez da Maria Adelaide Amaral, né? Só Coração, JK, entre outras, e aí a gente vem com esse... Porque a novela ela é popular, né? Ela é para todo mundo, e tem pessoas ali que estão tendo um aprendizado que talvez não teriam se isso fosse mais tarde, se fosse em outro horário. Você imaginou que uma novela de herói, uma novela com embasamento histórico, no horário das 18 horas, fosse alcançar o sucesso que alcançou, a ponto de ser a primeira... Você ficou surpreso em ser a primeira opção para reprise nesse momento e a ponto de ter uma continuação que não é uma continuação? Vocês imaginavam essa continuação ou foi uma coisa que aconteceu? Imaginar, a gente já imaginava assim. Quando a gente entregou esse projeto do Novo Mundo, a gente propôs, né? A gente tinha uma proposta de fazer uma trilogia. Pedro I, Pedro II e Princesa Isabel. Claro que isso dependeria do sucesso da primeira. Se não desse certo, a gente não ia continuar. Mas, assim, antes de Novo Mundo acabar, porque a gente conquistou uma audiência muito boa, a gente teve um retorno da crítica e do público muito bom. As pessoas gostavam da novela, a crítica especializada gostava da novela e deu audiência. Então, estava tudo certo. Então, antes da gente terminar, a gente já sabia que ia fazer a continuação. Mas não tinha sinopse, não tinha nada. A gente tinha só essa proposta de fazer uma história com Dom Pedro II. Mas até então a gente nem sabia direito que história ia ser essa, porque o reinado de Dom Pedro II é muito longo, né? A primeira coisa era dar um recorte histórico de quando até quando que a gente ia falar desse Dom Pedro II, né? Se ele seria mais jovem, mais velho e tal. Novo Mundo era uma novela de jovens, basicamente. O Dom Pedro, quando proclamou a independência do Brasil, tinha 22 anos de idade. Era um moleque. Então, todo esse protagonismo juvenil refletiu na maneira como a novela se comportou, porque nossos personagens eram todos muito jovens. E jovem é impetuoso, não pensa muito, primeiro faz, depois pensa. O Dom Pedro II, a gente vai pegar um imperador já com 40 anos. Então, ele não é aquele Dom Pedro II velhinho que a gente está acostumado a ver nos livros, nas fotos. Mas já não é um jovem, é um homem maduro, de 40 anos, que vive uma paixão extraconjugal, que conhece o grande amor da vida dele, que é a Condessa de Barral,
E a gente pegou esse recorte do momento que ele conhece a Barral, que ela chega na corte, que é 1856, até o Paraguai, que é 1870. Então, a novela vai percorrer esses anos aí, de 56 a 70. E conta pra gente assim, como começou essa parceria com a Teresa Falcão? Porque eu acho que as pessoas elas têm uma, né, durante muito tempo a gente viu as novelas serem escritas por autores, e muitas vezes os nomes dos autores têm um nome e um peso até maior do que o próprio produto, do que a própria obra em si, e aí a televisão passa por um momento onde precisa se encontrar novos e bons autores, né? Abertamente fala-se disso, porque os atores vinham envelhecendo e precisavam se encontrar novos caminhos para a teledramaturgia. E como nasceu essa parceria e como é escrever a quatro mãos, que não é só quatro, porque você tem uma equipe de colaboradores aí. Como apareceu a sua heroína Teresa Falcão na sua vida e na sua história? Na verdade, é uma coisa bacana assim, de se falar, porque uma parceria dessa, com esse grau de... para você escrever uma novela junto com alguém, você tem que pensar muito parecido com essa pessoa, né? Você tem que ter uma cabeça tanto de dramaturgia quanto de vida mesmo, assim. Porque quando você escreve uma obra com 180 capítulos, você está tratando de muitas coisas, que além daquela história, né? Então, assim, seria impossível para mim trabalhar com uma pessoa que pensasse ou que tivesse ideias muito diferentes das minhas. Então, antes da gente trabalhar junto, a gente já foi muito amigo. A gente já tem uma parceria profissional de muitos anos, desde a época do Capão Amarelo já. E estou falando de mais de 10 anos. E durante esse tempo todo que a gente trabalhou como colaborador na TV Globo, a gente fez muitos produtos juntos. Ela fez outras coisas que eu não fiz, coisas que ela não fez. Mas nas novelas da Duca e da Thelma, a gente sempre estava trabalhando junto, como equipe de colaboradores, nas duas novelas do João Manuel que a gente fez. Então, isso naturalmente foi nos aproximando, porque a gente sempre trabalhava junto. Tá? Foi aquela coisa Antes assim, ó, vem cá, vem cá, vamos escrever uma junto, vamos. teve esse momento. Eu já tinha falado disso com a Tereza, ela falou, não sei se eu quero escrever, enfim, porque tem essa coisa assim de ser autor é um outro caminho, né? Um outro passo que você dá. E a gente falou disso em outros momentos, acabou não levando isso adiante. Eu apresentei sinopse sozinho, ela apresentou sinopse sozinho. E a coisa não andou nesses momentos. Então. Quando a gente foi fazer a última novela que a gente fez como colaborador juntos, que foi A Regra do Jogo, a gente, durante esse período, que era o período mais ou menos que estava rolando as Olimpíadas no Rio de Janeiro, a gente ia com muita frequência aos estúdios Globo. E a gente ia junto, de carro e tal. E como estava tendo Olimpíada, estava tendo obra, a gente passava muito tempo no trânsito. Assim. A gente tinha que sair de casa muito mais cedo para chegar lá. Era um trajeto que normalmente a gente saindo da Zona Sul até o Projac demora 45, 50 minutos, a gente demorava Sim. 3 horas. Então virava Nossa, uma imagina. viagem. E a Sim. gente fazia essa viagem 2 vezes por semana, na ida e na volta. Então a gente passava muito tempo dentro do carro. E aí a gente ia conversando e tendo ideias e falando. E foi nessas idas e voltas que foi surgindo essa ideia, a gente foi amadurecendo essa ideia de apresentar uma novela, e ela foi esse livro, e veio a coisa histórica. E foi mais ou menos por aí, assim. Foi um projeto que foi nascendo conforme a gente sentiu essa vontade, na verdade. Assim. E porque Também que não foram aprovadas como novela, e depois a gente apresentou, acho que Novo Mundo foi a terceira sinopse que a gente apresentou junto, segunda ou terceira, e ela foi aprovada. A primeira e a segunda não foram. Mas, de qualquer maneira, quando o Silvio de Abreu entrou para coordenar o núcleo de dramaturgia da Globo, ele começou
a ler realmente e a dar muita atenção a projetos. Então, mesmo novelas que não, sinopses que não eram aprovadas, se ele via que tinha alguma coisa ali, ele chamava os autores para conversar e dar um retorno. Falar, foi aprovada por causa disso, isso aqui tá bom. Enfim, e isso faz uma grande diferença numa empresa, né? Porque você vê que o que você está produzindo, o que você está dando ideia, está tendo um retorno. E que tem possibilidade de acontecer, como com a gente acabou acontecendo. Muito legal. E porque quem está de fora às vezes fica imaginando assim, né? Que o Alessandro Marçom escreve as falas do Dom Pedro, a Teresa escreve as falas da Teresa Cristina, e não é isso, né? É um consenso e é uma harmonização muito maior. Vocês têm encontros diários, via rede social? Como que é a rotina do trabalho de dramaturgos? Agora a gente está vendo os encontros, porque eu estou em Campinas, ela está no Rio de Janeiro. Então, a gente está fazendo os encontros pelo computador. Mais ou menos 3 vezes por semana, depende um pouco do volume do trabalho. Tem coisas que a gente precisa estar junto, então é igualzinho a gente está fazendo aqui, fica numa conferência e fica trabalhando. E faz alguma coisa, tal, uma escaleta, por exemplo. Isso é uma coisa muito comum, assim, que as pessoas pensam. O autor de novela, depois de um certo tempo, ele não escreve mais diálogo, ele começa a fazer escaleta e quem vai escrever os diálogos são os colaboradores. Então, a gente escreve 1 mês de novela, só mais 2, sem colaborador, tal. 24 capítulos. A partir desses 24 capítulos escritos, a gente começa a fazer as escaletas e passar essas escaletas para as cenas. É assim que a gente trabalha, de maneira. Então, ela é bastante detalhada. Então, já tem boas indicações de diálogos aí, que é esse material que vai para os colaboradores, já tem toda a estrutura do capítulo, começo, meio e fim, a ordem das cenas, que personagem está naquelas cenas, o que eles vão falar e o que eles vão fazer. E aí o colaborador pega essa escaleta e transforma aquilo num capítulo. Divide aquilo em cenas e escreve os diálogos. Então, a gente faz esse trabalho de fazer o capítulo sem os diálogos ainda. Quem escreve os diálogos são os colaboradores. Então, assim, Alessandro, me fala uma coisa. Depois... Oi, acho que travou. Travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Aí, voltou. Tá me ouvindo? Eu voltei aqui. O que eu queria perguntar para você é sobre se alguma vez, como você tem os colaboradores, se teve, se você vê antes os capítulos, ou se teve alguma vez que teve algum diálogo que foi para o vídeo, que você não gostou, que você reuniu a equipe, que você repensou. Lembrando que também a teledramaturgia, a telenovela, é uma obra aberta e que às vezes durante o processo ela sofre... Aí, tô sem som. Vamos lá, peraí. Tá me ouvindo agora? Agora? Aí. Vamos lá, o Ale vai sair e entrar de novo para a gente resolver, porque às vezes dá uma travadinha, a gente sabe que a internet, a qualidade mudou um pouco, e aí a gente precisa se adequar. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem?
Antes de eu chamar o Alessandro de novo, digam para mim se vocês estão ouvindo bem. Oi, Si. Novelas SBT, Cecília Secaf. Fala para mim, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Aí. Sim. Obrigado, Cíntia, Andréia. Vou chamar o Alê. Muito bem. Marcelo, querido, Denise, Marcelo é o responsável pela página Cenas da Teledramaturgia, a galera das Cenas da Teledramaturgia está aí também. Está me ouvindo legal, Alê? Agora eu tô. Ah, então tá bem, estou te ouvindo bem também. Então, o que eu te perguntei é se você já teve alguma vez que a obra, que os diálogos não eram aquilo que você imaginava, porque eu acho que às vezes a gente tem que se desprender um pouquinho também, né? Senão você vai ficar, se você for, tem que confiar na equipe, porque se você for ficar muito esperando que tudo seja exatamente do jeito que você quer, fica muito difícil e aí acaba tendo uma demanda de trabalho muito grande. Lembrando que aquilo que eu falei, a telenovela é uma obra aberta e ela sofre alterações, né? Mas você já teve alguma vez que você precisou chamar a equipe e falar, olha, vamos repensar, não era muito isso que eu estava imaginando, ou o contrário, a benéfice, né? Se alguma vez algum diálogo foi além do que você imaginava, surtiu um sucesso muito maior ainda como resultado na obra. Não, realmente é isso, assim, porque é difícil ver uma coisa muito diferente que a gente pensou, porque, como eu te falei, a gente faz uma escaleta detalhada, assim, então as pessoas geralmente seguem aquilo. Eu acho que um bom colaborador, e a gente trabalha com ótimos colaboradores, realmente, assim, eu não posso reclamar de nenhum deles, porque são todos muito bons, os que fizeram o Novo Mundo, os que estão com a gente agora, são pessoas de altíssimo nível, assim. O que geralmente acontece, assim, eles pegam aquilo que a gente propôs e melhoram. E um bom colaborador tem que fazer isso, né? Você pega aquilo e transforma aquilo numa coisa melhor, uma coisa mais, os diálogos muito bons. Como eu e a Teresa viemos de muito tempo de colaboradores e durante muito tempo a nossa função, nossa especialidade era dialoguista, era diálogos, então a gente é exigente com isso, assim. E assim, essa coisa de reescrever é parte do processo. Isso o tempo todo a gente está fazendo isso. Não reescrever a cena toda. Às vezes a gente pega um capítulo que está 30 páginas e transformar aquilo em 20. Então, esse trabalho de edição é normal, mas assim, trabalha com televisão. Não pode ter esse apego à palavra. Esquece, desapega. Aquilo mudar e às vezes fala diferente, às vezes o diretor recorta alguma fala na ação. Isso é normal. Isso é absolutamente. Então, não pode ficar pegadíssimo tudo que você escreveu, porque é uma obra coletiva. Se você tem esse apego, vai escrever um livro que ninguém vai meter. Bom, e vocês vêm de uma parceria já sendo repetida com o Vinícius Coimbra na direção da obra, né? E como que é esse relacionamento com a direção? Você acompanha a gravação? Você vai aos estúdios? Como que é o Alessandro autor e o relacionamento com os diretores, que também não é um diretor só, são alguns diretores, né? Na verdade, a gente se relaciona mais com o Vini, que é o diretor artístico da novela, e ele passa as orientações para a equipe dele, e com ele que se relaciona com a gente passa orientações para a nossa equipe. Então, mas assim, no primeiro trabalho, a gente ainda estava se conhecendo, a gente já tinha feito até algumas coisas em novelas anteriores, tal, mas assim, ele sempre como diretor da equipe e a gente como autores da equipe. A partir do momento que ele
que aceitou dirigir no e ele entrou como diretor artístico, a gente como autores principais, a relação aí muda, né? E porque são, assim, mais da criança, na verdade. Se não tiver bem bom entrosamento, dá ruim. Então, assim, a gente deu muita sorte no mundo, porque a sinopse foi oferecida pelo Silvio, conheci ele. O Silvio achou que ele seria um cara bacana para dirigir. Ele leu a sinopse e gostou. Falou, dá para fazer com orçamento, porque, assim, se você assistir Novo Mundo, parece que é uma novela muito mais cara do que as outras. Não. Sim. Ela foi feita dentro de uma novela das 6 normal. Esse era o nosso problema. Assim, se a gente tivesse um diretor que não conseguia produzir aquilo, um navio, com tudo que a gente precisava para contar a nossa história, orçamento, a novela não ia sair. A novela tinha que se encaixar no orçamento. Então, o Vinícius foi fundamental para o trabalho dele de fazer aquilo com a... para que não fosse o que foi. Entendeu? Então, acho que é natural que parceria. Com certeza. Se o bebê está crescendo bem e saudável, vamos manter os pais unidos nessa educação, nesse crescimento. E um detalhe importante: no Tempos do Imperador, o Vinícius está acompanhando desde o início da sinopse, o que não aconteceu em Novo Mundo. Né? Novo Mundo, a gente apresentou uma sinopse pronta para ele e ele topou fazer do jeito que estava. Agora, a gente começou a trabalhar, então tem colaboração dele desde o início. Assim, um processo muito mais colaborativo, muito mais... O pessoal está falando, está falhando o som do Ale. Gente, estamos passando por um momento onde a qualidade da internet está complicada, a gente tem tentado fazer o nosso melhor, um pouquinho de paciência, mas a ideia da resposta do Ale a gente pôde captar aí, que é essa parceria com o Vinícius, que já a diferença de Novo Mundo para Nos Tempos do Imperador é que ele está desde o começo, além da escrita, viabilizando o projeto estrutural da novela como um todo. Elenco. Vamos falar de elenco, né? Quando você... que é outra relação, autores que a gente tinha nos novelões, de uma relação dos autores muito próximo com o elenco e muitas vezes autores escrevendo papéis para alguns atores. Quando a gente via uma novela de determinado autor, a gente já sabia que poderia contar, que iria contar com a presença de determinado ator. E vocês tiveram ali um quarteto juvenil de pessoas que vieram de teatro, outros que já eram nomes mais conhecidos da grande mídia, Colim, Caio Castro, Chay Suede e a Drummond. E aí, eu queria saber, você e a Tereza escrevem pensando num determinado ator, ou é tudo decidido juntos com a equipe da emissora, com o diretor? Por exemplo, nos Tempos do Imperador, é um marco, né? O retorno do Selton Mello às telenovelas. Você já pensava no nome do Selton para fazer o Dom Pedro? Não estou te ouvindo. Antes da história estar pronta. Eu estou te ouvindo? Acho que vamos tentar começar de novo. Acho que a pergunta você ouviu. Com o microfone melhora? Alô? Melhora. Oi, melhorou.
Melhorou. Oi. Então, assim, o meu processo da Teresa, a gente não pensa muito em ator antes de fazer a história, não. É o contrário. Cada autor trabalha de um jeito, claro. Não dá para falar é certo ou é errado. A gente pensa primeiro na história. Então, a gente decide a história que a gente quer contar. A partir do momento, a gente tem, para contar essa história, quantos personagens a gente precisa, o mínimo possível. Né? A gente não, uma coisa que a gente não gosta é fazer uma novela com 100 pessoas. Isso acho que a gente não vai fazer jamais. Porque não dá. Né? Não dá, não tem espaço para todo mundo, você fica com um monte de gente infeliz, sem poder aparecer, porque não dá tempo. O capítulo tem 35 minutos no ar, se você puser 100 pessoas para falar durante 35 minutos, cada um dá uma fala. E acabou o capítulo. Né? E não é assim que funciona. Então, a gente trabalha com elencos enxutos e a gente pensa na história. Para essa história que a gente quer contar, que personagens a gente precisa? Então, nessa história, óbvio, a gente tinha o Dom Pedro, a gente tinha a Teresa Cristina, a gente tinha a Barral, aí a Barral era casada, então tem o marido da Barral, aí tem as filhas do Dom Pedro, aí tem os príncipes que chegam. A gente vai montando, os personagens vão entrando conforme a necessidade de se contar aquela história. Claro que numa novela histórica tem muitos personagens que a gente não pode colocar todo mundo, porque né, a gente faz um recorte. Então, tem gente que aparece, tem gente que não aparece. Aí a gente vai montando a história. A partir do momento que a gente tem essa lista de personagens, e os perfis, e as idades, e as raças e tudo, a gente começa a pensar em escalação. Então, assim, para um ator entrar na novela, ele tem que dar muita sorte de caber exatamente naquele perfil. De ter a idade certa, ter o visual certo. Não é assim, tem uma amiga eu quero chamar para fazer a novela e põe aí, fazendo qualquer coisa. Não é assim que funciona. A gente precisa precisar daquele personagem. Isso é a primeira coisa. Para entrar na novela, o seu personagem tem que ser necessário para contar aquela história, sem ficar enrolando o público. Então, a partir daí, a gente começa a pensar nos atores, uma vez definidos os perfis dos personagens. Então, no Novo Mundo, por exemplo, quando a gente começou a escrever o Dom Pedro, a gente pensava muito no Caio. A gente queria muito o Caio Castro, desde o início. E a gente acabou conversando com ele topou fazer e foi ótimo. A gente acha que foi um acerto de escalação muito grande. Posso abrir um parêntese? Foi um marco na carreira dele também, né? Sim. E o Caio foi muito, muito esperto ao perceber isso, assim, que aquele personagem... Porque o Caio não queria mais fazer novela das 6, das 7, porque ele vinha de alguns trabalhos meio frustrantes, ele queria fazer coisas às 9, às 11 e tal. Mas quando a gente foi almoçar e a gente apresentou essa proposta para ele, a hora que ele viu aquele personagem, ele falou, não, aqui tem coisa boa para mim. Há uma carreira e um olhar do público e da crítica para ele enquanto ator, antes e depois de Novo Mundo, né? Ele se consolida como uma aposta de um grande ator, vinha-se até de polêmicas quando disse críticas de outros atores, a relação dele com a leitura, e aí ele vem e realmente mostra um trabalho mais robusto a partir de Novo Mundo, né? Provou que é um ator, né? E ele fez grandes cenas em Novo Mundo. O Caio fez cenas irrepreensíveis, assim. E eu realmente não consigo pensar num outro ator que fosse fazer o Dom Pedro tão bem quanto ele fez. Eu acho que ele fez o melhor Dom Pedro possível, dentro daquele Dom Pedro que a gente queria para a nossa história. A Letícia, por exemplo, foi um teste. Eu já tinha visto ela, talvez, em outros trabalhos, tal. Já tinha visto ela numa novela das 6, que ela, inclusive, fazia uma parceria com a Belle, com a Isabelle Drummond. Mas, assim, ela veio fazer um teste, foi chamada fazer um teste, e o teste dela foi simplesmente arrebatador. Assim. A gente testou outras atrizes muito boas, mas o teste dela foi
era impossível não chamá-la, depois daquele teste que ela fez. Ela já entendeu tudo ali. E ela já veio pronta, já veio com sotaque, já veio com aquela doçura que ela trouxe na personagem desde o primeiro teste. Assim. Então, você vê que o Caio foi convidado, a Letícia foi teste. O Chay e a Isabelle, a gente pensou neles ao longo do processo. A Isabelle a gente queria muito trabalhar, porque a gente tinha trabalhado com a Isabelle criança, no sítio, ela era Emília. Então a gente tinha essa vontade de trabalhar com ela e gostava muito do trabalho dela. Então a gente vai montando esse elenco, depois que a gente tem a história. Isso que é importante deixar claro. Quando a gente está fazendo uma história, a minha caixa postal é inundada. Chama tal pessoa, chama tal pessoa, chama... Não é assim, gente. Não, assim, tem atores que eu adoraria chamar, mas não tem perfil para ele naquela novela. Deixa eu fazer um parêntese. Tem algum ator ou alguma atriz que você sonha em trabalhar? Muitos, muitos. Tem. Eu acho que a gente, no Brasil e na TV Globo, a gente tem grandes atores disponíveis. Assim. E eu já fiz muita novela como colaborador, né? Eu já trabalhei com quase todos, assim, essas pessoas. Mas assim, eu nunca escrevi para Dona Fernanda Montenegro, nunca escrevi para o Fagundes. São ícones, né? São ícones, assim. E o Dom Mas Pedro já... foi pensado para o Selton? O Celton? Não, na verdade a gente não tinha o ator. Era uma dificuldade para a gente pensar num ator, porque era isso. Tinha que ter um ator na faixa dos 40 anos, porque ele passa, né, ele começa a novela com 30 e poucos e termina com quase 50. Então um ator de 40 consegue ficar um pouco mais jovem, consegue... E aí a gente estava muito preso no biotipo do Dom Pedro, né? Que é era um homem de quase 2 metros de altura, com 2 olhos azuis enormes. Então, a gente, meu Deus, que ator de 40 anos, 2 metros de altura, com o olho azul? A gente tava... Meu Deus, onde que eu vou? O que eu vou difícil, fazer? né? Você tem algumas opções, assim, mas aí você entra num terreno que a pessoa está reservada para outra novela, enfim. E a gente, eu acho que o Vinícius já tinha trabalhado com o Celto em Ligações Perigosas, eles tinham feito uma parceria muito bacana ali. E o Vinícius falou para o Celton dessa novela, mas ele tinha pensado em oferecer o vilão para ele, o Tunico, que acabou Que vai ficando com o ser Alexandre o Nero. Alexandre Nero. O Celton leu a novela, leu a sinopse, leu os capítulos e falou: quero fazer o Dom Pedro, pode? Bem, claro que pode. Óbvio Eu não que quero o pode. Celton Mello, não. Deixa para lá. Não quero que ele volte para... Eu não quero que ele volte para as novelas na minha obra, não. Então, assim, eu acho que, assim, eu acredito, não sei de quem é essa frase, mas é uma frase que eu acredito muito, assim, o personagem acha o seu ator. Com certeza. Eu acho que tem isso, assim, se o personagem é para ser de tal ator, ele vai dar um jeito de ser, entendeu? E eu acho que o Celton é esse caso. Qual foi em Novo Mundo? Eu até imagino qual seja a resposta, mas não vou me antecipar. Qual foi a surpresa mais feliz? É muito gostoso saber que você escreve dessa forma, porque eu acredito que você se dá o direito de ser... Você e a Teresa se dão o direito de serem surpreendidos pelos atores. Quem foi a surpresa mais feliz que você teve em Novo Mundo? Quando viu o deslanchar da personagem e o ator interpretando? Foi assim, teve várias, não sendo hipócrita, não teve uma só, assim, mas assim, não dá para não falar da Vivi Pelsmanter, não dá para falar da Ingrid, a própria Letícia, né, que fizeram papéis que superaram as expectativas. Assim. Mas assim, eu gosto muito do Caco Ciocler, por exemplo. Ele fez um trabalho muito legal, que era um papel que não era tão grande. A Vanessa Gerbelli fez um papel muito legal. Nossa, tanta gente. Daniel Dantas fez um trabalho. O Daniel Dantas. A gente tinha em papéis não tão centrais grandes atores que nos deram
um estofo para as histórias, assim. Gosto muito do trabalho do Rodrigo Simas, como índio, que era uma coisa que no começo eu resistia muito, assim, não conseguia ver o Imagino. Rodrigo Simas de índio, e eu acho que ele fez um trabalho brilhante como Piatã, gostei muito do resultado. Então, assim, é muito difícil citar uma pessoa que se destacou, assim. Acho que o Gabriel Braga Nunes fez um trabalho muito bacana, assim, compôs um vilão inglês frio, de um jeito muito correto. O Guilherme Piva fez um Licurgo maravilhoso. Enfim, tanta gente, né? Sim, Eu acho sim. Eu que... acredito que os atores fazem você se apaixonar ainda mais pelos seus personagens, né? Mas um É, parêntese importante da Viviane Pasmanter é que, num primeiro momento, quem faria esse personagem era a Márcia Cabrita, mas, sim. que teve que sair por causa do problema de saúde, acabou voltando em outro personagem, infelizmente perdemos a Uhum. Márcia, É, e a Márcia já era, vem do humor, e foi, acho que, o primeiro trabalho de humor da Viviane, e acho que também marca um novo começo e uma nova fase da carreira dela. E o é. sucesso da dupla dela com o Piva foi tão grande que eles voltam nos Eles tempos do voltam, é. Imperador. Isso é uma coisa legal, assim, muita gente reclama, chama não sei quem, chama não sei quem que fez Novo Mundo. A gente não vai chamar ninguém que fez Novo Mundo, por uma simples fato de que a gente está considerando isso uma continuação. Então não dá para chamar, sei lá, o Gabriel Braga Nunes, que fez o Thomas, para ser o Dom Pedro II agora, gente. Sim. Isso ia dar uma confusão na cabeça do público, entendeu? Então, assim, a gente chamou os atores que fizeram para fazer os mesmos personagens. Se passaram 40 anos, então a Germana e o Licurgo, se tinham 40, eles estão agora com 70. E aí são eles caracterizados de velhos, porque o tempo passou, mas são os mesmos personagens. A gente não pegou atores que fizeram o Novo Mundo em outros papéis, tipo, não daria para pegar a Letícia Colin, que fez a Leopoldina, e colocar ela para fazer a Princesa Isabel. E isso ia confundir o público, entendeu? Então a gente optou por não chamar ninguém de Novo Mundo. E isso foi uma decisão que para a gente foi até meio dolorosa, porque tem muita gente que fez muito bem e a gente gostaria de trabalhar de novo. Esperamos trabalhar em trabalhos Mas é uma escolha que futuros. você faz quando você decide fazer uma sequência, né? É, isso que as pessoas não entendem, ficam cobrando. Por que você não chama fulano? Por que não? Porque ele já fez, não dá para fazer outro personagem agora. Simples assim. O caso da Viviane e do Piva foi até uma sugestão do Vinícius. A gente queria que a Germana e o Licurgo voltassem, mas a gente ia pôr dois atores mais velhos, realmente, meio quase como figurantes, entendeu? Tipo, eles estão velhinhos, caducos, e aí seria a Germana e o Licurgo que iam ficar lá num cantinho. Ele falou, Uhum. não, vamos chamar eles. E aí, a partir do momento que chamou eles, mas assim, chamá-los significou um processo de caracterização que cada um demora 3 horas para envelhecer. O resultado é incrível. Mas assim, se eles fossem ficar a novela inteira, eles não vão ficar a novela inteira. Eles saem em um determinado capítulo lá. É uma Seria participação, então? uma participação. Eu acho que Por, vamos ver se aqui, ó. é. Tem eles aqui. Uhum. Muito. E acaba sendo uma homenagem, um reconhecimento também ao que eles fizeram, né? O sucesso das Porque eu personagens. acho que foi assim, eles funcionavam meio como o coro, né? Eles comentavam o que aconteciam com um jeito muito peculiar deles de ser, E assim, sem né? contar as introduções históricas de arte, de gastronomia, as É, invenções, as criações que você colocava na boca deles de uma forma mais engraçada, né? Esses é, personagens tinham essa propriedade, né? aham. E eu acho que eles serviram muito para, eles representavam assim. É muito difícil você tratar alguns temas com humor. Por exemplo, a escravidão, que é uma coisa horrorosa e pesada, e tal. Hoje, naquela época, algumas pessoas achavam isso normal.
a média do brasileiro, o brasileiro médio, urbano de classe média, achava normal ter escravos e era inclusive algo para se orgulhar. Não, eu sou rico, eu tenho escravos, Era um bem. né? Era algo, era uma ostentação. Ter escravos Então, assim, a gente fazer isso com humor, como a gente fez com eles, só tinha um jeito. Eles tinham que quebrar a cara sempre. Eles tinham que se dar mal sempre. E foi o que a gente fez. Eles falavam, às vezes, coisas pesadas, racistas, politicamente incorretas, mas eles sempre se davam mal. E eles representavam, assim, o jeitinho brasileiro, tudo de negativo que tem essa imagem do brasileiro, né? Eles Sim. representavam um pouco isso, assim. E a gente voltando com eles, a gente quer dizer, olha, isso continua. E talvez se eles viessem para 2020, eles reencarnassem alguém aqui. Desse jeito. Alessandra, a gente falou dos trabalhos atuais, mas você tem um histórico, você passou pelo cinema, você escreveu textos de teatro, Uhum. antes da Rede Globo você trabalhou na TV Cultura. Eu queria saber queria que você contasse como tudo começou, de onde você veio, e como começou tudo, porque tem muita gente perguntando Uhum. como faz para entregar uma sinopse, para entregar um texto. Eu mesmo sou dramaturgo e eu aprendi que a melhor coisa é escrever. E É. faz teatro, faz cinema independente, e uma É. hora seus textos vão ser reconhecidos. Mas eu acho que a melhor forma, ao invés de dar uma dica, porque eu sei como que é a dica, é um processo muito difícil, eu queria que talvez a melhor dica que você pode dar é contar quem era o Alessandro antes de ser o autor, né, Uhum. do Novo Mundo, de Nos Tempos do Imperador. Como tudo começou. Eu, na verdade, a minha formação, eu tenho uma formação dupla, vamos dizer assim, né? Eu fiz faculdade de jornalismo e me profissionalizei em teatro, em artes cênicas. Então, assim, eu tenho essas duas formações, assim, eu sou jornalista profissional e ator profissional. Eu também. E, e aí eu morava e estudei em Campinas, me formei em Campinas. No final dos anos 90, meio dos anos 90, 95, eu me mudei para São Paulo, já estava formado e tal. Comecei a trabalhar como ator de teatro e nesse período eu fiquei sabendo da oficina de roteiro da Globo, que para mim era um curso. E aí eu fui fazer uma oficina que teve em São Paulo, isso foi em 97, e nessa oficina eu era colega da Thelma Guedes, um monte de gente, o Paulo Cursino, um monte de gente que depois foi contratado e que está atuando até hoje. Eu fiz essa oficina, a oficina é tipo meio Big Brother, vai eliminando pessoas no meio, assim. E eu fui até o final, mas eu não fui contratado. E aí, mas uma vez que eu terminei essa oficina, um monte de coisas se abriram, um monte de portas se abriram. Eu fui trabalhar na TV Cultura, e assim, foi meio cara de pau, mandei um currículo, não conhecia ninguém, mandei um currículo me oferecendo para trabalhar e eles me chamaram. E é o jeito mais prosaico que tem, né? Você manda um currículo, às vezes dá certo. E aí comecei a trabalhar na TV Cultura, fiquei 2 anos na TV Cultura, depois surgiu uma nova oportunidade de uma nova oficina da Globo, mas para a A área TV de Cultura humor. deve ter te dado uma base muito bacana, né? Deu. Porque, assim, eu trabalhava basicamente com programação infantil, né? Eu escrevi algumas outras coisas, mas basicamente eu escrevi o Cocoricó, que era um programa infantil de bonecos, que é muito difícil escrever para boneco, porque uma cena simples, você tem que ser muito criativo para resolver. Tipo, né? Uma galinha não tem mão. E isso faz toda a diferença. Você fazer uma briga
Vou fazer um Sei. parêntese aqui no seu trabalho, porque a base da minha dramaturgia é a dramaturgia infanto-juvenil, principalmente para crianças, mais do que Uhum, infantil. Eu converso da live com o Atílio Bari também, que tem um uhum, trabalho de teatro, começado no teatro infantil. Saber que você uhum. começou o universo conspirando a favor, saber que você começou também escrevendo para o público infantil, eu acho que vale novamente dizer que precisamos pensar nesse público, porque dá uma base muito boa para quem É. assiste e depois E vai para quem consumir as faz, suas obras adultas, e para quem escreve também, para depois sim. partir para o público adulto, né? E esse início na TV Cultura foi muito importante, assim, porque a cultura como uma TV educativa, ela não visa a audiência como uma TV comercial normal, mas ela preza muito o conteúdo. Então, assim, a gente era muito cobrado e muito orientado a um, uma responsabilidade com o que se escreve. E isso ficou para minha vida, assim, é uma coisa que eu levei para a vida. Assim. Quando você escreve para televisão, você tem muita responsabilidade. Assim. Você não pode escrever qualquer coisa. Você tem que pensar que aquilo vai atingir muita gente. E é muito forte, né? Com Então, certeza. assim, isso talvez seja uma das maiores lições que ficou, assim, né? E você A marcou gerações, responsabilidade. porque o Cocoricó marcou gerações, né? Depois você vai É, escrever o sítio, então. é. Aí você contava que aí você participou de novo do concurso de roteiros. Isso. Aí já estava fazendo o Cocoricó e fui fazer uma oficina, uma nova oficina, mas dessa vez no Rio de Janeiro. E eu morava em São Paulo, então eu ia e voltava toda semana. Não tinha dinheiro para ir de avião, não, era de busão Eu mesmo. sei bem como é. Morando em Ribeirão Preto, eu fiz pós no Célia Helena e ia toda Pois é. semana para São Paulo. E aí era via Dutra dormindo num dia dorme para chegar lá de manhã, tem 3 aulas e depois sai de noite para dormir no Volta, ônibus de novo. volta dormindo. A sua cama É, foi o banco do ônibus muito tempo. do Cometão, é. É verdade, sei bem como é. E aí foi. E depois dessa oficina deu certo, felizmente, graças a Deus, fomos todos contratados e está fazendo 20 anos que isso aconteceu, que foi em 2000. Essas Teve até oficinas uma... não existem mais hoje. Essas oficinas não existem mais. Na verdade, né, eu estou falando dessa que foi em 2000, que acho que foi uma das últimas. O mercado hoje está muito diferente, né? Naquela época você não tinha quase internet, você tinha uma TV a cabo que produzia muito pouco conteúdo original. Então, assim, você não tinha profissionais no mercado disponíveis. Hoje, a gente tem fora da TV muita gente, muitos profissionais. Então, não tem muito sentido a TV Globo gastar um dinheiro, investir um dinheiro para formar gente, sendo que já tem gente formada no mercado. O que a Globo está fazendo hoje é contratando gente que de alguma maneira é interessante, que ou se destaca no cinema, ou na TV a cabo, ou na internet e tal, e acaba chegando na TV aberta. Porque hoje eu acho que tem o mercado está mais profissional e mais aquecido, né? Há 20 anos não existia roteiristas E não no existia mercado. curso, hoje tem curso, É, faculdade, mestrado, né? é. Mas eu acho que o início, assim, se é, né, você tem o estofo para dar dica para alguém, assim, uma dica que eu gostaria de dar é assim, se juntem, se unam. A, é, a minha carreira e de muita gente só deu certo porque a gente trabalhava junto, a gente tinha um grupo de amigos roteiristas, que por acaso era esse pessoal que fez a oficina da Globo, alguns foram contratados, outros não. Mas saindo dessa oficina a gente se uniu, a gente escreveu um livro junto, a gente fazia projetos juntos, a gente batalhava, ia para televisão, ia para cinema, um ia dando força para o outro, um ia tendo contato, tal, e aí a gente conseguiu se profissionalizar, mesmo, enfim, eu fiquei, da primeira oficina que eu fiz,
da Globo até a segunda foram 3 anos, que eu fiquei no mercado sem contrato, mas fiquei trabalhando. Que legal. Então, eu acho que isso é importante, assim, as pessoas se juntarem e trabalharem. Quem tem interesse em comum e tem boas pessoas por perto, né, pessoas de confiança, acho que pode fazer isso, assim, trabalhar junto. Eu acho que é o melhor jeito.